Tutururu. Welcome to the Portuguese Podcast. Bem-vindo ao podcast do português, podcast que te ajuda a entrar no mundo português. Hoje eu vou partilhar contigo a minha experiência, a experiência da minha primeira vez em França. Neste caso, eu fui a Toulouse e vou explicar, vou dizer como é que foi e é uma excelente maneira de falar sobre o meu fim de semana, porque eu fui no fim de semana, e então eu vou contar como foi. É mais uma listening practice, uma prática de audição, uma prática de escuta. Eu acho que eu falo não muito depressa, não falo muito devagar, mas eu estou a falar no meu ritmo, ok? Não estou a falar mais devagar só para que tu possas entender. Eu estou a falar no meu ritmo normal. Eu vou falar com pausas porque eu tenho as minhas notas e para pensar também. Eu já falei sobre o parque, ok? Agora vou falar sobre o museu. Exatamente como se fosse uma conversa entre amigos. E esse é o meu objetivo aqui. Aqui, se estás a ver no YouTube, ou é um vídeo, não é? Ou em alguma plataforma de podcast como o Spotify, este é o meu objetivo, ok? De fazer estes episódios, estes vídeos, exatamente como se fosse uma conversa de forma autêntica, super natural, ok? Se fosse a falar com um amigo meu, por exemplo, ou com o meu irmão, com a minha mãe, a contar como foi, eu falaria assim. Então, aqui neste podcast e neste episódio tens conteúdo real, ok? Estás a praticar e estás a aprender como é que os portugueses realmente falam, ok? Então, é a melhor forma de aprenderes, a melhor forma de praticares para quando estiveres numa conversa com o teu amigo português, por exemplo, tu já sabes como é, porque aqui estás nesta conversa comigo. É claro que neste vídeo / episódio só eu estou a falar, mas eu espero que tu possas comentar aqui nos comentários, na secção dos comentários no YouTube. Tens uma secção dos comentários, no Spotify também podes comentar e assim vamos interagir, uma conversa em português, ok? Claro, podes comentar em português, mas se ainda não te sentires à vontade, podes comentar em inglês. Eu vou ler todos os comentários e responder a todos, ok? Então, vamos começar. Eu vou dizer como foi a minha viagem a Toulouse. Bem, talvez a primeira coisa a dizer é que foi a minha primeira vez em França e também a minha primeira vez nesta cidade de Toulouse, e eu estou assim com uma sensação muito boa de ter vindo de lá, de ter descansado e tudo mais. Acho que foi porque eu fiz coisas diferentes, vi coisas diferentes, não só diferentes, mas novas, e andei muito, ou seja, foi um descanso ativo. E então, apesar dos horários diferentes, teoricamente do cansaço por andar, eu agora sinto-me renovada. A primeira coisa que nós vimos lá, eu e o meu marido, foi a Aeroscópia, que é um museu com aviões. Toulouse é a sede de headquarters da Airbus, uma empresa muito famosa, provavelmente conheces, que faz aviões. E então eles têm lá um museu com vários aviões, diferentes tipos. O primeiro tipo de avião comercial, aviões de guerra, por exemplo, helicópteros, até protótipos tinham lá. E várias coisas a explicar, desde a história, desde o início, a história dos aviões desde o início,
e como tudo funciona dentro do avião. Assim, muitas coisas, muito completo. Gostei muito de ir. Outra coisa, outros lugares que nós visitamos foram parques. Aí uns 2 ou 3. E eu gosto muito de ir a parques. E gostei muito destes. Porque me senti realmente em contacto com a natureza, descansada, relaxada. Assim, uma sensação muito boa. E em especial num parque havia muitos patos. Havia pelo menos um ganso. O ganso era assim, grandão, assim muito grande. Eu fiquei assim, a olhar para ele. É mesmo grande. E galinhas. Vi 2 galinhas que estavam a dormir. Muito, muito engraçadas. Mais, deixa eu ver aqui nas minhas notas. Sim. Os parques. Um parque, deixa eu ver aqui no mapa. Quem tem aqui o mapa? Os parques. O Parque Real, que tem muitos parques, e o Parque do Jardim das Plantas, que é o parque em frente, ao lado, à volta, é o parque do Museu de Toulouse, que é um museu de História Natural. Mas mesmo dentro do Museu de História Natural, eles têm um jardim botânico. Portanto, parques. E, claro, eu recomendo não só ir ao parque, assim, à pressa. Às vezes nós temos a tendência de fazer tudo à pressa, tudo a correr, sem tempo. Mas não. Vão ao parque, olhem o rio, por exemplo, neste caso tinha um riozinho lá. Caminhem, respirem fundo. O cheirinho das plantas, o cheirinho das árvores. Vejam os animais, tudo. Estejam presentes, aproveitem o momento. É isso que eu tenho a dizer não só sobre os parques, mas qualquer coisa que vocês façam, tirem o tempo para fazer com calma. Nós fomos a esses parques. Eu gosto muito de ir a parques, então fomos a diferentes parques. Tem uma sensação muito boa. Eu senti-me verdadeiramente relaxada e calma nesses parques. Então é um dos lugares que eu recomendo visitar em Toulouse. Outro parque interessante é o Jardim das Plantas, que é no Museu de História Natural de Toulouse. Também muito bonito. E o que é esse Museu de História Natural? Esse museu é o segundo maior museu de França de História Natural, onde tem muitas coisas, desde cristais, rochas, toda a parte da geologia, da Terra, as placas tectónicas, tem fósseis, tem esqueletos de dinossauros, de outros animais. Tem também vários animais lá, insetos, répteis, mamíferos. É muito interessante porque eu olho para o animal e parece um animal de verdade. Tipo, eu estou a olhar para um cavalo, um urso, um papagaio, um pássaro, qualquer animal, e parece muito real. O animal parece que está vivo. Então eu tirei muitas fotos. Se queres ver mais sobre Toulouse e as fotos que eu tirei, eu deixei nos stories aqui do Instagram. Deixei nos stories do Instagram e também criei um destaque, um highlight, com as fotos de lá. Eu só não coloquei as fotos dos aviões. Esse não coloquei, esqueci-me. Então, parques. Os parques de Toulouse.
E enquanto estava nos parques, eu senti assim, senti que estava mesmo a relaxar. Eu estava mesmo, de verdade, a descansar. Então, muito fixe, muito fixe, muito fixe. Para mim, sempre que eu vou visitar uma nova cidade, um novo lugar, é super importante caminhar, andar. Eu preciso de andar pelas ruas, sentir a vibe, sentir a cidade, ver as pessoas, ver as lojas. Eu gosto muito de ir a lojas que têm coisas muito diferentes. Às vezes lojas que aqui em Portugal não há, e lojas que vendem coisas diferentes. Para mim é quase como um museu. É diferente, eu quero ver. Às vezes eu não quero comprar, eu só quero ver, porque é diferente. Então eu quero ver. E por exemplo, há uma loja lá que se chama Normal, aqui em Portugal não há, e vende todo tipo de coisas: skincare, maquilhagem, produtos de limpeza, muitas coisas. É claro que aqui em Portugal também há lojas que vendem maquilhagem, skincare, muitas coisas, mas é diferente. É uma proposta de apresentação diferente, uma organização da loja diferente, com marcas diferentes, tudo diferente. E ou numa loja dessas eu comprei um presente para a minha mãe, uns brincos, eu comprei de presente. E outra loja que nós queríamos mesmo ir, porque queríamos comprar e precisávamos comprar, foi a Uniqlo. É uma loja que aqui em Portugal também não há, Uniqlo. Então fomos. Já agora, eu estou a usar o plural. Fomos porque eu e o meu marido, o Daniel, nós fomos, né? Por isso é que eu estou a dizer fomos. Não disse isso no início, mas foi uma viagem eu e o meu marido, eu e o Daniel. Por isso nós fomos. Que mais? Deixa eu ver aqui na minha lista de coisas. Achei interessante que Toulouse é muito parecida com o sul de França. Porquê? Porque os edifícios são vermelhos. O tijolo, eles usam tijolos e são vermelhos. E no sul de França também. Não sei porquê, mas é parecido. E what else? Sim, às vezes nós dizemos em inglês quando falamos português. What else? Já falei que gosto de ir a lojas assim diferentes, que vendem coisas diferentes, lojas que em Portugal não há. O tempo. O tempo esteve muito calor. Muitíssimo calor, realmente muitíssimo calor. Nós tivemos esta oportunidade de ir este fim de semana, mas na verdade é melhor viajar quando não está muito calor. É difícil. Quando está muito calor é muito cansativo. Tiring, é muito cansativo. Nós tínhamos óculos de sol, roupa para o calor, chapéu, até chapéu de chuva, porque o chapéu para a cabeça é bom, mas o chapéu de chuva cobre muito mais, né? O chapéu de chuva protege mais. É sempre com água, tudo, mas mesmo assim é difícil com o calor, viajar com o calor. Teve sempre muito calor, só no domingo é que arrefeceu. De manhã saímos de casa, estava mais fresco e à hora do almoço começou a chover. Eu fiquei assim, a sério? Está a chover? Mas sim, choveu. Estava muito calor e depois choveu. E por falar em sensação de calor, por falar em sensações, eu não sei se acontece com vocês também, mas quando viajo,
Talvez porque fazemos muitas coisas e é um novo lugar, parece que o tempo passa mais devagar. Então, eu fiquei mais ou menos 3 dias em Toulouse, mas tenho a sensação, o feeling, que estive em Toulouse uma semana. Parece que estive uma semana lá, mas não, foram só 3 dias. Parece que a minha cabeça fez assim, um rewind, um reset. Nestes 3 dias eu voltei renovada. Eu consegui de verdade descansar, que é o que nós queremos, não é? Viajar para descansar, também como nas férias. E apesar do cansaço, eu sinto que eu descansei. Eu precisava de um descansar ativo. Por exemplo, no sábado, e depois eu vi no telemóvel, porque o telemóvel mede, eu andei no sábado 10 quilómetros. 10 quilómetros. É muito. 10 quilómetros. E eu fiquei com as pernas a doer, mas principalmente os pés. Os pés doíam muito e estavam doloridos no fim do dia. Então, no fim do dia, quando cheguei ao Airbnb, deitei-me na cama e pus as pernas assim para cima, encostadas à parede para ajudar, porque depois de 10 quilómetros num só dia é muita coisa. E nós andamos muito, todos os dias, mas o sábado foi o dia em que andamos mais. E mais? Eu falei francês. Eu aprendi francês na escola e a primeira vez que eu realmente usei e que realmente foi útil foi numa viagem a Marrocos. Também tenho um episódio no meu podcast, The Portuguese Podcast. Aqui tenho um episódio a falar sobre Marrocos e live no Instagram sobre Marrocos que eu fiz. Então foi a primeira vez que o francês foi realmente útil. E agora que fui à França, também pude usar francês. Eu não falo muito bem, mas, por exemplo, nos restaurantes, eu consegui fazer o pedido em francês. E, por exemplo, num restaurante, a senhora lá, depois de eu fazer o pedido, ela perguntou-me o meu nome. Porque naquele restaurante, eles fazem assim, tipo no Starbucks. Eles põem o nome. E ela, quando me perguntou o meu nome, ela disse em francês, né? Ela disse prénom. E prénom é o primeiro nome em francês. E eu lembrei-me. E fiquei muito contente. Prénom é uma palavra que eu já não me lembrava que eu sabia. E quando ela disse, eu sei esta palavra. E então eu respondi. E disse o meu nome com sotaque francês. Sarah. Então eu fiquei contente porque eu ouvi e eu lembrei-me de coisas que há muito tempo que eu não ouvia, há muito tempo que eu não lia. Então o normal seria esquecer, não é? Mas eu lembrei-me. Por outro lado, quando estávamos no Uber, eu queria falar sobre as direções. Eu queria dizer, à esquerda e em frente. Eu queria dizer isso, mas não me lembrei. E o senhor do Uber, o condutor, ele não falava inglês. Então, não disse nada. Esta viagem foi boa porque eu percebo coisas do francês que eu ainda sei, ainda me lembro, e consegui perceber que coisas eu já não sei. Eu esqueci-me. Então, se eu quiser voltar a aprender francês, a estudar, eu sei o que fazer, porque eu sei o que é que está a faltar. Muito interessante também. Estou a ver aqui nas minhas notas.
Lá tem várias pontes bonitas. Nós passamos pelas pontes e também tem um rio. E neste fim de semana, no rio e à beira do rio, estava a haver uma competição de rugby. Rugby na água. Eu também pus isto nos meus stories sobre Toulouse. Eles colocaram uma coisa, eu não sei o nome, uma infraestrutura no rio, como se fosse um campo, né? Um campo. E nesse campo estavam equipas a jogar rugby de água. E eu até consegui filmar o final de um jogo e depois os jogadores saltaram para dentro da água e tomaram banho na água. Foi muito fixe. E como estava a acontecer esse evento de rugby no Rio, estavam lá várias tendas a vender comida de rua. Sandes, gelado, cachorro quente, essas comidas de rua, né? E nós sentámos-nos lá porque tinham lá as tendas a vender comida e depois uma parte com mesas e bancos para as pessoas se sentarem e comerem à sombra das árvores. Muito agradável, muito fresco, assim, uma sensação mesmo muito boa, muito agradável. E mais? E à noite, no mesmo lugar, perto do rio, nós passámos por lá à noite e estavam a fazer uma festa. Um DJ com música, música em inglês e música em francês também. Um DJ. E eu lembro-me que o Daniel comentou que o DJ não era muito bom, porque ele punha a música, mas ele não fazia muita coisa à música. É como se ele só estivesse a tocar a música e não fizesse nada daquilo que os DJs fazem. Né? Só música normal. E que mais? Acho que é isso. Gostei muito de estar em Toulouse e voltaria. Aliás, uma coisa que o Daniel me perguntou é: tu viverias em Toulouse? Gostarias de viver em Toulouse? E a verdade é que, se eu pudesse, sim. Acho que viver em Toulouse seria muito bom. Uma coisa que eu reparei em Toulouse é que é uma cidade grande, tem muitas coisas. Mesmo como uma cidade grande, tem muita coisa muito grande. Muito grande para mim, né? Tem muitas coisas. Tem tudo o que precisas numa cidade, como cidade. Mas não tem aquela confusão, aquela desorganização que muitas vezes existe nas cidades. Eu acho que isso é um ponto positivo e muito importante. Porque é uma coisa que tu sentes mesmo se estás só a passear. Uma coisa que sentes mesmo se fores turista. Porque, por exemplo, aqui em Lisboa, há certos lugares que tu vês está sujo, está desorganizado, aqueles lugares de cidade que é confuso, é estressante, é aquela coisa desagradável da cidade, da confusão, da desorganização, da sujidade, que eu não encontrei em Toulouse. Então, tens tudo e tens calma e tranquilidade. E parece que as coisas funcionam. Outra coisa muito boa em Toulouse é que
Os lugares que seriam os lugares mais turísticos, os lugares mais famosos, como por exemplo aqui em Lisboa, temos a Praça do Comércio. Lá também tem uma praça, com restaurantes muito bons e caros e tudo. A diferença é que aqui em Lisboa só vemos turistas lá, mas em Toulouse não. Em Toulouse tu vês os franceses nesses lugares. Tu vês os franceses a comer em restaurantes nos lugares mais emblemáticos. Lá tu vês que os franceses estão a viver a vida deles, onde os turistas também vão. E aqui não é assim. Aliás, em Lisboa é difícil encontrar um restaurante autêntico português onde os portugueses vão. Na Praça do Comércio e noutros lugares onde há monumentos, lugares turísticos, normalmente só vês turistas. Tu não vês e não ouves as pessoas a falarem português. Ouves as pessoas a falarem outras línguas. Então é bom ver que nos lugares turísticos, também esses lugares turísticos são frequentados por franceses, pelas pessoas da cidade, não é? Outra coisa que faz diferença é que, por exemplo, em França, a carga horária de trabalho semanal é menor do que aqui em Portugal. Aqui em Portugal são 40 horas semanais. Em França são, creio que, 35. Mas os salários franceses são maiores do que os salários portugueses. Ou seja, os franceses têm mais tempo e mais dinheiro para aproveitar a vida. E os portugueses têm menos tempo, menos dinheiro, comparando com os franceses. Então, isso vê-se quando vamos a um restaurante, quando estamos na rua, a um café. É mais fácil para um francês jantar fora, almoçar fora, ir a um café, passar tempo lá e gastar dinheiro, porque de facto tem mais tempo e mais dinheiro para gastar do que os portugueses. Ok? Não é querer ser crítica, é ver os factos. O salário português é este, o salário do francês é este. A carga horária de trabalho em Portugal é esta e em França é esta. E isso depois vai-se ver em como as pessoas vivem a vida. Não é? As pessoas vivem a vida de acordo com o tempo e os recursos que têm. Não é? Então, essa é uma das razões pelas quais eu em França, em Toulouse, senti que estava num lugar mais desenvolvido. É claro que todos os lugares têm as suas vantagens e desvantagens. Tem coisas boas e coisas más, não é? Mas de facto, em várias coisas, França é melhor. E eu quando vou lá, ou quando fui lá, senti isso. Eu também senti isso quando fui à Espanha. Em Espanha já visitei a cidade de Vigo, de Sevilha, Granada e Málaga. Eu também tive essa sensação de estar num lugar melhor em vários sentidos. Ok? Eu continuo a gostar muito de Lisboa e continuo a gostar muito de Portugal, não é? Mas os factos são os factos. E em português nós dizemos: contra factos não há argumentos. Okay? É uma frase que podes memorizar. Contra factos não há argumentos. E aconteceu uma coisa muito interessante.
Quando nós estávamos a ir para o Museu de História Natural, nós encontramos uma senhora. Nós fomos apanhar o autocarro lá perto do Airbnb para ir ao museu. E sentámos-nos na paragem um tempo e o autocarro não vinha. O autocarro estava a demorar. Entretanto, vem uma senhora e ela pergunta em francês se o autocarro, o 44, já tinha passado. Eu percebi o que ela disse e respondi em francês que não, né? E de facto não. O Daniel não percebeu, então eu traduzi. Eu traduzi do francês para o português para o Daniel perceber o que a senhora tinha dito. Quando eu traduzi e disse em português, a senhora disse: é isso, era isso. Ela disse em português, ou seja, a senhora é portuguesa. E quando ela percebeu que eu sou portuguesa, nós falamos português, e nós percebemos que ela é portuguesa, então o resto da conversa foi em português. Foi muito interessante a conversa e nós apanhámos o mesmo autocarro. Nós saímos numa paragem e a senhora ficou no autocarro. Então, quando nós saímos do autocarro, dissemos adeus, tenham um bom dia, um bom fim de semana, obrigada, tchau. Então foi interessante encontrar uma pessoa em Toulouse que fala português. Não é surpreendente, não é? Porque nós sabemos que há muitos portugueses em França, mas não está escrito aqui na testa, eu, a portuguesa, não é? E olhando para a pessoa, não dá para saber se é português, se é francês, se é espanhol, não é? Só depois de falar é que nós sabemos. Então, foi interessante. Por isso. Fala português. A senhora começou a falar connosco em francês e depois falámos em português. E o que é que nós comemos? O que é que eu comi este fim de semana em Toulouse? Eu comi uma salada com salmão. Foi uma das coisas que eu comi. Nada especificamente francês. Mas acho que foi na sexta. Na sexta comi pato. Que eles têm um prato. Ainda vou pôr no stories. Ainda não coloquei tudo no stories. Porque são muitas fotos. Mas eu vou pôr. É um pato. É um pato e então o prato veio com batatas. A carne do pato. Mas infelizmente a carne veio mal passada. Então, mal passada, a carne estava mal passada e eu tive de estar ali a mastigar porque a carne estava assim dura. E vegetais, acho que tinha, já não me lembro. Tinha vegetais? Tinha qualquer coisa. Era salada, sim, agora lembro-me. Salada, batatas, batatas com a casca e o pato. O pato é bom. Mas eu esqueci-me de pedir para que assassem bem o pato, para que fizessem bem o pato, para a carne estar bem cozida. Porque quando está mal cozida é mais difícil de comer. Uma coisa que também comi foram gelados da Twix. Eu nunca prestei atenção, mas acho que aqui em Portugal não há. Eu pelo menos nunca vi a vender gelados da Twix. E também comprei. É uma das coisas que é muito interessante fazer. Vamos a uma nova cidade, a um novo país, para comer coisas diferentes, não é? Para comer a comida típica da cidade, do país, e para comer coisas que normalmente nós não comemos, não é? Muito bem.
quais são as minhas considerações finais de Toulouse? Quero voltar? Sim. Gostei da vibe? Gostei. Gostei da comida? Gostei. Gostei dos parques? Gostei de estar lá? Gostei. Sim. Se tiver uma nova oportunidade para ir a Toulouse, eu vou. Porque de facto é uma cidade que eu gostei de ir e penso em Toulouse com carinho, e é um bom lugar que eu vou, sempre que eu pensar em Toulouse, eu vou associar Toulouse com calma, com uma cidade que tem tudo, como qualquer cidade boa, mas sem as desvantagens das cidades. A confusão, coisas sujas, coisas às vezes vandalizadas. Então, eu vou pensar em Toulouse como um lugar para descansar, um lugar tranquilo. Sim, gostei muito de Toulouse. Uma coisa que nós fizemos, por curiosidade, foi entrar numa igreja lá para ver como é que é diferente. E realmente tem algumas diferenças, mas não é assim muito diferente, eu acho. Tirando a parte, talvez, do ouro, que em Portugal tem mais ouro. Mas foi interessante porque, por exemplo, Joana d'Arc. Nós ouvimos falar dessa personagem histórica, Joana d'Arc, em séries, em filmes, em várias coisas, não é? E lá tinha uma parte com um altar e a estátua da Joana d'Arc, com duas santas do lado e a Joana d'Arc no meio, como se fosse uma santa mesmo, né? Para nós é só uma personagem histórica da história de França e assim, mas lá está como uma santa. Então, dos vários santos que lá havia, de várias coisas, foi a única que eu reconheci. Fomos também a um ponto de turismo, para ver se tinham alguma coisa interessante, e um mapa. Então, eles tinham lá um mapa que nós dobramos, agora está dobrado, eu vou abrir. Toulouse, é assim que se escreve. Toulouse, a cidade. Então aqui vocês veem os parques. Claro que está tudo em francês. O esquilo. Tem o jardim central, que é este, que tem esta fonte. Mas também tem o jardim das plantas, aqui, que é onde está aqui o Museu de História Natural. Que aqui diz Museu de Toulouse. Nós podemos chamar Museu de História Natural. Ao lado tem um jardim real com os patos. Tem aqui a catedral. E mais. Esta cidade é uma cidade que tem metro. Que é interessante. Tem 3 linhas do metro. Não, 2. 2 linhas do metro. Uma linha de comboio e tem um aeroporto, claro. Tem aeroporto, cidade com aeroporto, com comboio e com metro. Para vocês, não sei, pode ser uma coisa normal, mas aqui em Portugal, Portugal continental, só 3 cidades têm aeroporto: Porto, Lisboa e Algarve. Mas países maiores, por exemplo, como a França, claro, tem mais aeroportos. Mas como eu disse, para mim é surpreendente. Eu sinto a diferença e vejo, isto é novo,
isto é diferente para mim. E essa sensação é muito boa, porque a sensação de estar na cidade é muito calma. Como eu disse, a cidade não tem aquela coisa de estar suja, aquela confusão, aquela desorganização que muitas vezes as cidades grandes têm. Mas se a cidade é grande, tem muitas coisas, até tem aeroporto. E mesmo assim dá aquela sensação de segurança, de limpeza, de tranquilidade de uma cidade pequena. Então eu acho isso um ponto muito forte. Por exemplo, se alguém está a pensar mudar de cidade, viver em Toulouse, eu acho que isso é crucial, é muito importante, porque é uma cidade grande sem as desvantagens da cidade grande. É claro que não há lugares perfeitos e eu só estive lá uns 3 dias, mas o meu marido já foi lá várias vezes, já conhece bem, e quando eu lhe disse isso, ele pensou assim, pois é verdade, é verdade. Portanto, e ele também tem colegas que já foram lá, porque é o trabalho dele, então ele tem de ir lá várias vezes, e os colegas dele também. E os colegas de trabalho dizem que gostam muito de Toulouse também, mas que Toulouse só tem um problema. E esse problema é os franceses. Os portugueses que não gostam muito dos franceses acham que isso tem a ver com 2 coisas. Com o estereótipo dos franceses se acharem superiores, o que às vezes é verdade, apesar de eu nunca ter conhecido nenhum francês assim, já conheci vários, não eram assim, mas eu já tive um aluno francês que me disse que sim, os franceses são arrogantes, sim, os franceses acham-se superiores. Então, um aluno francês disse-me que os franceses são assim. Mas o que torna isto mais complicado é que os portugueses muitas vezes têm o complexo de inferioridade. Ou seja, se há franceses que se acham superiores, há portugueses que se acham inferiores. E isso complica as coisas, não é? Não só um se acha superior, como o outro se acha inferior. Não tem uma perspectiva equilibrada de si próprio. Então, isso não ajuda. Eu não tenho nenhum problema com franceses. Eu conheço o estereótipo, mas quando eu falo com um francês, eu não estou com medo. Ele vai ser arrogante. Eu não posso confiar porque é francês. Eu não vivo a minha vida de acordo com os estereótipos. Eu conheço uma pessoa pela primeira vez, eu sei que eu não sei. E se eu sei que eu não sei, eu não vou agir como se soubesse. Que é o que faz mais sentido, mas é o que a maioria das pessoas não faz. Não é? E mais, será que eu vou abrir isto aqui? Vou mostrar este lado aqui. Estão a ver? Da cidade. Maison de la Valette. Vou abrir aqui mais. O mapa todo. E acho que o mais interessante mostrar é o rio, por exemplo. Vou mostrar aqui o rio. Aqui, assim. O rio, né? Deste lado. É um mapa bonito. E tem também aqui deste lado. Tem o rio principal, que eu já mostrei, e depois tem este mais fininho. Assim. As galerias. Isto é um anúncio, eu acho. Anúncio. Não é? É anúncio. Num centro comercial. Um department store. Loja de departamentos. Lafayette. Galerie de la Lafayette. Aqui,
not sponsored, mas galerias. E aqui temos estes ícones. Deixa eu pôr isto num ângulo. Assim. É plano turístico 2025. E vocês podem ver aqui. Não estou a conseguir. Os vários ícones, várias imagens. Tem aqui um cavalo, tem a Santa, tem a Catedral, tem vários ícones de Toulouse. Se vocês não conseguiram ver bem e têm interesse, né, digam-me que eu faço outra coisa sobre Toulouse. Tem a coisa do foguetão aeroespacial, o pato, o avião. Sim, o avião no meio. Estão a ver? Aqui o avião, que é da Airbus. Aqui isto que é a Praça Central. Tem um aeroporto, uma senhora a remar, várias coisas interessantes, ok? Se depois quiserem ver mais e melhor, digam-me que eu ou ponho nos stories no Instagram, ou então eu também posso fazer outro vídeo aqui, não tem problema nenhum. Posso fazer outro podcast e ponho a câmera de uma maneira diferente para que vocês vejam melhor, ok? E pronto, vou dobrar isto depois, ok? Vai ficar aqui agora. Muito bem, o que é que acharam da minha história? O que é que acharam do meu fim de semana em Toulouse? Já conhecias a cidade? Já foste à cidade? Achas que eu perdi alguma coisa? Achas que eu devia ter feito alguma coisa que eu não fiz? Tens alguma sugestão para mim? Gostarias de saber alguma coisa sobre Toulouse que eu não falei? Gostarias de saber mais sobre as minhas habilidades, as minhas capacidades no meu francês? Estou aberta a qualquer pergunta, ok? Quaisquer perguntas, dúvidas, sugestões que vocês têm, sintam-se à vontade de comentar, ok? E eu posso fazer um novo podcast no Spotify, um novo episódio no YouTube. Se bem que o YouTube tem podcast também, fica numa playlist de podcast. E eu posso fazer sobre esses assuntos, ok? E se gostaste, se foi útil para ti ouvir-me a falar sobre o meu fim de semana, a minha viagem, e gostaste de praticar, verifica se estás inscrito no meu canal no YouTube, no meu Instagram, @olá.im.sara. Também o Spotify, o podcast chama-se The Portuguese Podcast, ok? Certifica-te que me segues e que tens as notificações ligadas para que da próxima vez que eu publicar um novo conteúdo, um novo vídeo, tu recebes a notificação, ok? Por exemplo, no YouTube tens lá 2 vídeos todas as semanas, ok? Quarta e domingo, se estás a ver no YouTube, aqui no YouTube, um novo vídeo, ok? Muito obrigada por estares aqui comigo, por me ouvires, obrigada pelo teu tempo e vemo-nos no próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau, tchau, fica bem.